Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Tassiana, psicóloga e idealizadora do Além da Timidez. Bom, hoje eu escolhi falar um pouquinho, aproveitando esse momento que muitas pessoas estão vivendo de retorno aos poucos, né, à vida normal depois da pandemia. Muitas pessoas estão experimentando várias emoções, muito desconforto, e eu acho que é importante a gente falar até que ponto você deve ficar preocupado se você pode ter desenvolvido um transtorno de ansiedade, por exemplo, por conta de tudo que a gente vivenciou, por todo o estresse emocional que todos passaram, e até que ponto é só esse impacto inicial do retorno e vai ficar tudo bem, né? E já começando a falar, gente, não é uma resposta simples de dar, mas é importante a gente perceber algumas coisas, né? Eu falo muito aqui no canal sobre a fobia social, e a fobia social é o receio de estar em contato com outras pessoas. Só que é importante a gente diferenciar a fobia social disso que muitas pessoas podem estar sentindo agora, com o retorno ao convívio social, porque na verdade o que vai diferenciar se é fobia social ou outra coisa é o porquê que você está com receio. Então, se você está saindo de casa, né, indo para algum convívio social e lá você se sente muito desconfortável, você pode se perguntar: o que tá me gerando desconforto aqui? Eu tô com medo, né, do contágio, de pegar o coronavírus, de ver que às vezes algumas pessoas não estão tomando os cuidados que ainda são necessários. Então, esse medo, gente, é um medo natural, né, de uma população que vivenciou uma pandemia grave e ficou muito tempo em isolamento. Então, pode acontecer da gente ficar com esse tipo de receio, né? E isso é diferente da fobia social, porque eu vou estar com medo das pessoas, mas não porque elas podem me julgar, porque eu posso ter um comportamento inadequado e todo mundo vê, né? Então, isso é a fobia social, é quando eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de cometer algum erro ali, todos verem. Então, vocês percebem que tem uma grande diferença na verdade, né? Então, você pode sentir medo diante das pessoas, mas a razão do medo é que vai diferenciar o que está acontecendo com você, né? Ah, Tassiana, mas então eu tô saindo e eu tô ficando nervoso, né? Quando eu saio, tô ficando ansioso, fico preocupado, né? Às vezes tô até evitando ir em alguns lugares. Eu tô então com uma patologia? Não necessariamente, né? O que a gente vai precisar entender? Primeiro, esperar um pouquinho o tempo passar, porque algumas patologias até a gente precisa de um tempo para poder diagnosticar. Por exemplo, a fobia social, ela tem que estar persistindo por pelo menos 6 meses na vida da pessoa para a gente afirmar que aquilo ali é um quadro de fobia social. Por exemplo, as pessoas após a pandemia, elas podem ter desenvolvido vários transtornos, na verdade, né? A fobia social, ela pode ser desencadeada sim, né? Também pode ser desencadeado, por exemplo, a agorafobia, que é uma fobia de sair de casa, né? Mas também, mais uma vez, tem um fator específico na agorafobia, o receio da pessoa sair e estando lá fora, no meio de muitas pessoas, ela tem medo de passar mal, perder o controle e não conseguir receber ajuda. Então, a agorafobia, ela tem um detalhe ali que determina esse quadro, né? Então, a pessoa, ela pode até estar com receio de contaminação, mas aí para classificar como agorafobia, ela vai precisar estar com medo de passar mal ali, de ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? E aí sim a gente vai começar a suspeitar desse quadro, por exemplo. Algumas pessoas podem desenvolver hipocondria, que é o medo de estar sempre doente e necessitar de se automedicar, de sempre buscar auxílio médico para poder verificar as coisas, né? Algumas pessoas podem ter visto o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, se desencadear por conta do medo da contaminação, né? Então, pessoas que já tinham uma predisposição, né? E elas vão começar
a vivenciar de fato o medo de uma contaminação e não vão conseguir se desgrudar disso, né? Porque elas vão ficar muito preocupadas em ter que, por exemplo, higienizar tudo, se for sair, preocupado em monitorar tudo que acontece lá fora, né? Então, mas ó, gente, é importante a gente pensar. Muitas pessoas, elas já têm um histórico, né? Elas têm uma predisposição genética às vezes. E a pandemia, ela foi, vamos falar assim, a cereja do bolo, né? Para que muitos transtornos mentais começassem a aparecer, né? Então, não é que a pandemia está causando apenas ela, né? A questão dos transtornos. É uma junção de coisas. Então, a pandemia também trouxe questões muito estressantes, por exemplo, além da contaminação em si, né? Às vezes a perda de muitos familiares, amigos, que é um processo que, quando é da forma como foi, né, pode gerar muito sofrimento, muito trauma. A perda de empregos, né? Muitas pessoas estão passando por vulnerabilidade social mesmo, né? Passando muita necessidade. Isso também é um quadro de estresse que pode gerar vários outros transtornos. Então, assim, gente, o que nós vamos ver agora, né, infelizmente, é a consequência na saúde mental, né, agora que as pessoas vão começar a retomar a vida normal delas, né, e é muito importante a gente estar atento, mas também, por um outro lado, se acolher, né, entender que não é fácil mesmo, né, ter calma no sentido de vá com calma, né, não se force, não se pressione, né. Agora falando um pouquinho até pro pessoal que já me acompanha e que já tem um diagnóstico de fobia social, né? Vocês que já tinham um diagnóstico antes da pandemia, muito provavelmente vocês vão ter pode ter um processo de recaída, né? Então, pessoas que estavam se desenvolvendo bem, conseguindo enfrentar a fobia social, como elas passaram muito tempo em isolamento, é natural que ocorra uma regressão, né? Então, tenha paciência com você mesmo, né? Mesmo que seja necessário a gente começar de novo, né? Eu sei que é difícil, mas isso que a gente viveu, gente, é uma coisa muito atípica, né? Foi muito tempo, né? Quase 2 anos aí no meio de tudo isso. Então, a gente tem que ser paciente com a gente mesmo agora, ir com calma, né? Então, se você vai retomar o convívio social, vá aos poucos, né? Comece dando uma volta, se você não estava dando, né? Perto da sua casa, vá num lugar próximo para pegar alguma coisa e volte, né? Vá fazendo isso de forma sistemática, um pouquinho de cada vez, para também não ser aquela avalanche de sensações. Comece indo em locais um pouquinho mais vazios, abertos, né? Para você ver pessoas e ir se acostumando mesmo, né, gente? A gente não precisa ter pressa. Eu sei que todo mundo tá com vontade também, né? Muitas pessoas podem estar com vontade de resgatar coisas que faziam antes. Mas isso é um processo que tem que acontecer gradualmente para não gerar um excesso de estresse, de ansiedade, né? Comenta aqui comigo como é que tá sendo o processo de readaptação de vocês. Me conta se vocês estão... o que vocês estão experimentando de sensação, se está tendo algum sofrimento mais significativo, persistente, né? Então, eu já saí várias vezes e não consigo ficar tranquilo, estou muito preocupado. Isso é um sinal de alerta, né? Então, vão comentando aqui comigo que se eu também puder dar uma orientação e puder ajudar, eu estou à disposição, tá? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!